Chegamos ao capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Louvado seja o Senhor. Temos aqui a parábola das bodas do versículo 1 até o versículo 14. Essa parábola é a continuação da resposta do Senhor aos principais sacerdotes e anciãos do povo. Em resposta à pergunta deles sobre sua autoridade, ele falou 3 parábolas: a parábola dos 2 filhos, a parábola da vinha e agora a parábola das bodas. A parábola dos 2 filhos revela que a filiação que fora dada à nação de Israel foi tirada e dada à igreja. A parábola da vinha indica que o reino de Deus seria tirado de Israel e dado à igreja. Assim, essas 2 parábolas são parábolas paralelas. Se você não tem a filiação, não pode participar do reino. Por isso vemos que a filiação e o reino estão juntos. Essas 2 primeiras parábolas se referem a Israel do lado negativo, pois tanto a filiação como o reino foram tirados de Israel. Se a resposta do Senhor tivesse parado aqui, teria sido incompleta. Ela teria tratado apenas do lado negativo e não do resultado positivo. Ao chegarmos ao final do capítulo 21, temos a percepção de que deve haver algo mais. Portanto, após as 2 primeiras parábolas, o Senhor acrescentou a parábola das bodas como o complemento de sua resposta. Ao dar essa parábola, ele voltou do lado negativo para o lado positivo. Muito bem. Mateus capítulo 22, versículo 2 diz: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. A parábola da vinha no capítulo 21 se refere ao Velho Testamento, no qual havia o reino de Deus. Versículo 21, aliás, capítulo 21, versículo 43. Enquanto a parábola das bodas neste capítulo refere-se ao Novo Testamento, no qual há o reino dos céus. Na outra parábola, o reino de Deus. Agora aqui, o reino dos céus. O rei aqui é Deus, e o Filho é Cristo. Na parábola anterior, o Velho Testamento era semelhante a uma vinha, com enfoque principal sobre a questão de trabalhar sob a lei. Nesta parábola agora, o Novo Testamento é semelhante a uma festa de casamento, com enfoque principal sobre a questão do desfrute sob a graça. A vinha não é primordialmente para o desfrute, mas para o trabalho. Mas numa festa de casamento, não há trabalho, pelo contrário, há desfrute. Ninguém participa das bodas com o propósito de trabalhar. Todos participam pelo desfrute, pela alegria. Assim, a parábola da vinha representa o trabalho sob a lei e a parábola das bodas representa o desfrute advindo da graça ou desfrute sob a graça. O versículo 3 diz: Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Os servos mencionados neste versículo são o primeiro grupo de apóstolos do Novo Testamento. O versículo 4 continua: Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Os servos aqui são os apóstolos enviados mais tarde pelo Senhor. Este versículo fala de bois e cevados. Ambos se referem a quem? Se referem a Cristo, é claro, como aquele que morreu para que o povo escolhido de Deus pudesse desfrutá-lo como uma grande festa. Cristo tem muitos aspectos para o nosso desfrute. Como os bois e os cevados, ele foi morto e preparado para o nosso desfrute. Embora tudo tenha sido preparado e os servos tenham saído um após o outro, as pessoas recusaram-se a vir, até mesmo agarrando os servos, maltratando-os e matando-os. O versículo 7 diz o seguinte: O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Essas foram as tropas romanas sob o comando de Tito, que destruíram Jerusalém em 70 depois de Cristo.
No período transitório entre o Velho e o Novo Testamento, o Velho e o Novo se sobrepuseram. Na parábola da vinha, o proprietário destruiu os homens maus porque eles rejeitaram, perseguiram e mataram seus servos. Eles mataram até mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus. A parábola das bodas diz que Deus destruirá a cidade, porque após matar Cristo, eles também mataram os apóstolos enviados para convidá-los para as bodas. Muito bem, após a destruição de Jerusalém, Deus se voltou dos judeus para o mundo gentio. Os versículos 8 e 9 dizem: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Por causa da rejeição do Evangelho pelos judeus, eles não foram dignos de desfrutar o Novo Testamento. Atos capítulo 13, versículo 46 é claro com relação a isso. Por isso a pregação do Novo Testamento foi dirigida aos gentios. Aqui o mundo gentio é tipificado pelas encruzilhadas. Através dos séculos, a pregação do Evangelho ao mundo gentio tem sido um grande sucesso. Louvado seja o Senhor! Embora haja alguma oposição e rejeição, é verdade, mas a pregação do Evangelho no mundo gentílico tem sido uma bênção. Louvado seja o Senhor! O Evangelho chegou até a mim, chegou até você. Que grande bênção isso é! Não é verdade? Agora estamos aqui com a Bíblia explicada, a Bíblia toda aberta para nós. Nós podemos entender os mistérios do reino dos céus. Louvado seja o Senhor! O versículo 10 diz: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. O versículo 11 diz: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Olha, este versículo realmente é muito importante. Eu peço a sua especial atenção para que possamos falar bem claramente a respeito desse versículo, de uma forma clara, de uma forma franca, de uma forma que Deus quer falar conosco no Espírito. Vou repetir o versículo 11. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O homem sem a veste nupcial certamente era uma pessoa salva. Não é? Como pode alguém responder ao chamado de Deus não sendo salvo? Uma vez que respondemos ao chamamento de Deus, fomos salvos. No versículo 14, o Senhor fala de muitos sendo salvos. E em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo mostra que nós, os salvos, somos os chamados. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para ser salvos. Apesar de o homem, no versículo 11, ser chamado e salvo, ele, contudo, não tinha um detalhe. Ele não tinha a veste nupcial. A veste nupcial é tipificada pelas roupagens bordadas no Salmo 45, 14 e representada pelo linho finíssimo em Apocalipse 19, 8. Vamos ver aqui, junto com você, o Salmo 45, 14. Vamos abrir. Toda a formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Dissemos que a veste nupcial é tipificada pelas roupagens bordadas e representada pelo linho finíssimo. Essa é a justiça elevada dos cristãos, dos crentes vencedores em Mateus capítulo 5, versículo 20. A veste nupcial é tipificada pelas roupagens bordadas que acabamos de ler no Salmo 45, versículo 14. Essa é a justiça elevada dos crentes vencedores em Mateus capítulo 5, versículo 20. O homem não vestido com as vestes nupciais é um homem salvo porque ele veio às bodas. Ele recebeu Cristo como sua justiça para que pudesse ser justificado diante de Deus. Mas não expressou Cristo como sua justiça subjetiva, uma experiência pessoal, a fim de que pudesse participar do desfrute do reino dos céus. Ele fora chamado à salvação, mas não foi escolhido para o desfrute do reino dos céus, o qual é somente para os crentes vencedores.
A veste nupcial demonstra nossa qualificação para participar das bodas. O Novo Testamento menciona essa festa no mínimo 2 vezes, em Mateus 22 e em Apocalipse 19. De acordo com Apocalipse 19, os convidados para as bodas estão vestidos com linho branco. O linho branco em Apocalipse 19 é a veste nupcial aqui de Mateus 22. Esse linho branco significa a justiça elevada. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa justiça elevada que nos qualifica a participar da manifestação do reino na era vindoura é tipificada no Salmo 45, onde nos é dito que a filha do rei tem 2 vestes. Nós, os crentes, também devemos ter 2 vestes. Temos a primeira veste, a veste que nos qualifica para sermos salvos. Essa veste é o Cristo objetivo recebido por nós como nossa justiça diante de Deus. Em Cristo, que é a nossa justiça, fomos justificados e salvos. Louvado seja o Senhor. Mas após receber Cristo, precisamos expressá-lo. Precisamos viver por Cristo para que Cristo possa se tornar nossa justiça subjetiva. Essa justiça subjetiva, Cristo expresso em nós, em nosso viver diário, é o linho branco, a segunda veste, a veste que nos qualifica a participar das bodas, ou, como diz no Salmo 45, versículo 14, a entrar diante do rei. Na parábola da vinha, o Senhor é rigoroso com os agricultores, exigindo em seu trabalho um certo padrão. Precisamos abandonar a ideia de que, por estarmos sob a graça, o Senhor não é rigoroso conosco. Muitos desconhecem o Senhor e abusam da sua graça. Muitos cristãos pensam que o Senhor não é rigoroso para com eles e que enquanto tem a graça, tudo está bem. No entanto, preste atenção, o Senhor é mais rigoroso com aqueles que estão sob a graça. Tanto a parábola da vinha como a parábola das bodas revelam o rigor do Senhor em tratar o seu povo, quer judeus sob a lei ou crentes sob a graça. Não pensem que porque fomos convidados para as bodas, podemos nos permitir ser descuidados. Pelo contrário, o Senhor pode entrar para a festa e apanhar você sem ter a segunda veste. Sim, você recebeu a Cristo como sua justiça para ser justificado diante de Deus. Você é uma pessoa salva, mas você está vivendo por Cristo? Ele é a sua justiça subjetiva? As exigências da segunda veste são rigorosas, mais do que uma questão de guardar uns poucos mandamentos ou regras. Antes, dia após dia, precisamos viver por Cristo e expressar a Cristo. Essa não é uma questão de fazer, mas é uma questão de viver, é uma questão de vida, de expressão, de manifestação da vida de Deus que está dentro de você. Sempre que formos relaxados em nossa vida diária, sempre que somos assim desleixados, não estamos vivendo por Cristo, não estamos vivendo em Cristo. Se vivemos de maneira frouxa, negligente, relaxada, com o cinto frouxo, somos aqueles sem a veste nupcial. Não há problema com respeito à nossa salvação, graças a Deus, pois fomos chamados e justificados. Mas qual será a sua situação diante do tribunal de Cristo? Note que não é diante do grande trono branco. Desse estamos livres, louvado seja o Senhor. Mas diante do tribunal de Cristo, que vai existir para nos julgar, julgar a sua casa, julgar os crentes, você será qualificado a entrar para as bodas? Se você crê na primeira parte do Evangelho, então você também precisa crer nessa segunda parte do Evangelho. Como precisamos rogar ao Senhor por sua misericórdia? Precisamos orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te recebi, mas preciso de mais graça para viver por ti. Porque tu és o meu Salvador,
Eu sei que estou salvo para sempre, mas eu preciso da tua graça para que eu possa viver por ti. Senhor, sendo a minha vida. Oh, Senhor Jesus, como eu preciso da tua misericórdia para que eu possa viver por ti, para que eu possa viver em Cristo, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Por isso o Senhor fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos vigiar em todo o tempo, orar pedindo mais graça ao Senhor, para que Ele possa ser expressado através do nosso viver, para que nós possamos viver por Ele. Os versículos 12 e 13 dizem: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os servos mencionados no versículo 13 devem ser anjos. Ser lançado nas trevas não é perecer, não é o inferno, não é a segunda morte. É ser tratado dispensacionalmente por não ter vivido uma vida vencedora por meio de Cristo, que o qualifique a participar do desfrute do reino durante o milênio. Naquele tempo, os crentes vencedores estarão com Cristo na glória radiante do reino, como em Colossenses 3:4. Enquanto aqueles que não conseguiram viver por Cristo sofrerão a disciplina nas trevas exteriores. Porque o homem sem a veste nupcial é lançado nas trevas exteriores. Muitos mestres cristãos dizem que ele é um falso crente. Mas como pode um falso crente ser admitido nas bodas de Cristo nos ares? No entanto, de acordo com o Evangelho de Mateus, estamos vendo agora, os crentes podem estar sujeitos à punição dispensacional. Assunto mencionado mais de uma vez neste Evangelho. Pouquíssimos cristãos creem que haverá tal punição para os salvos. Não é fácil para nós estarmos falando isso, porque também estamos incluídos nisso. Vimos que o homem sem a veste nupcial é lançado nas trevas exteriores. Note que o Senhor não diz apenas trevas, mas trevas exteriores. A Bíblia diz claramente que quando o Senhor Jesus voltar, Ele virá em glória. Assim haverá uma esfera, um estado de glória, e todos os crentes serão arrebatados a Ele em sua glória. No ar, o Senhor estabelecerá então o tribunal de julgamento. Após os crentes serem julgados, os derrotados serão lançados nas trevas exteriores. Isso se refere às trevas fora da esfera da glória do Senhor. Por essa razão, o Senhor usou a palavra exteriores para descrever aquelas trevas. É muito importante ficar claro que ser lançado nas trevas exteriores não é sofrer a perdição eterna. O Novo Testamento revela que uma vez que uma pessoa foi salva, uma vez que ela recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, ela recebeu a vida eterna. Não foi uma vida que começa hoje e termina amanhã, mas uma vida eterna. E aí então, através dessa vida eterna que ela recebeu, ela para sempre estará salva e jamais perecerá. Precisamos ler o livro de Mateus com uma mente sóbria, deixando de lado toda a doutrina, todo o conceito e considerar os seus ensinamentos com muita seriedade. Embora esse livro tenha sido escondido por séculos, o Senhor agora está abrindo para nós. Louvado seja o Senhor. Em Romanos 11, Paulo diz que Deus é bondoso, mas que também é severo e que precisamos ser sérios para com Ele. Quando Deus é bondoso, Ele é verdadeiramente bondoso. Mas quando é severo, Ele é muito severo. Deus foi severo com os judeus e também será severo conosco. Hoje, há muitos mestres melosos, colocam muito açúcar em suas mensagens. Portanto, eles açucaram muito
os ensinamentos, mas devemos repelir essa cobertura açucarada, voltar à pura palavra e ver o que o Senhor tem a dizer. Precisamos da palavra sóbria encontrada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Lembre-se, um dia você será examinado para ver se tem ou não a segunda veste que possa qualificá-lo para as bodas. Eu também. Por isso precisamos estar prontos, preparando a segunda veste, o linho branco, a justiça elevada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a esse respeito. Que o Senhor levante a sua mão e nos abençoe. Que o Senhor nos dê mais da sua graça, para que possamos viver uma vida realmente consagrada a Ele. Uma vida no Espírito, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de arrependimento constante. Ó Senhor Jesus, coloque luz em nossas trevas. Tem misericórdia de nós. Leva-nos a tecer a nossa segunda veste. Leva-nos a ter vestes de justiça. Senhor Jesus, como precisamos de Ti. O nosso encargo aqui é abrir a pura palavra e dar a cada um de vocês uma dose saudável que não tenha cobertura açucarada. Todos somos responsáveis em ler a palavra do Senhor e dar-lhe total consideração. A parábola do Senhor, em Mateus 22, de 1 a 14, é muito significativa. Tudo o que é dito numa parábola é importante. O Senhor não a teria dado se o que está contido nela não fosse significativo. No versículo 14, o Senhor conclui: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser chamado é receber a salvação, enquanto ser escolhido é receber uma recompensa. Todos os crentes foram chamados, mas poucos serão escolhidos como vencedores. Os vencedores, os escolhidos, serão recompensados e qualificados para participar das bodas do Cordeiro.